Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, daqui de Maceió, Alagoas, naturalmente. Lembrando que hoje é quinta-feira, 9 de agosto de 2024. Saúdo a todos com a paz do Senhor, pedindo ao nosso Senhor Jesus Cristo que encontre todos vocês, seus familiares, com perfeita saúde e paz. Na Bíblia está escrito muitas coisas que as pessoas não conseguem mostrar assim na hora, nem indicar o versículo, nem o capítulo. Eu sou uma dessas pessoas que tenho dificuldade em estar falando do Evangelho e, ao mesmo tempo, lembrar-me de que capítulo, de que versículo eu estou falando. Só sei que tudo quanto eu falo não é de mim. Eu falo extraído da Bíblia Sagrada. Portanto, o que eu digo não vem de mim, mas de Deus. Tem uma parte aqui na Bíblia Sagrada onde Jesus diz: aquele que se envergonhar de mim e de minhas palavras, eu me envergonharei dele quando eu estiver diante do meu Pai. Aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele quando estiver no reino do meu Pai. Então, meus irmãos, isso é uma advertência que nós devemos guardar sempre no nosso coração, na nossa mente, para que nunca esqueçamos disso. Porque falar de Jesus não é motivo de vergonha. Falar do Deus Todo-Poderoso não é motivo de vergonha. Logo no início, quando eu aceitei Jesus, eu sentia aquele prazer intenso vindo dentro de mim, aquela vontade férrea, incontrolável de falar do amor de Cristo. Isto era no ponto dos ônibus, dentro dos coletivos, na rua, nas praças, em qualquer lugar que eu tivesse a oportunidade, eu falava. Novo convertido é assim mesmo. Parece ser cheio, completamente cheio do Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que depois de tanto tempo ninguém seja esvaziado do Espírito Santo, não. É porque parece que há um pouco de relax, de relaxamento espiritual em cada uma dessas pessoas, que não cultivam aquela mesma intensidade de amor que adquiriu no início da sua fé. Mas lembrem-se, não podemos nos envergonhar. Eu nunca me envergonhei da palavra de Deus. Ao contrário, eu me sentia feliz quando eu tenho a oportunidade de falar do amor de Cristo para as pessoas. Nunca me envergonhei de Cristo. Se for por essa questão, eu não vou deixar de entrar nos céus, de maneira nenhuma. Mas, meus irmãos, há muita gente, mesmo crente, que se envergonha da palavra de Deus. Hoje é bem diferente de 60 anos atrás, quando as pessoas não podiam falar no nome de Cristo, de Deus, que falava-se envergonhado. Parece que para ele a palavra Jesus era motivo de vergonha. Porque a primeira coisa que as pessoas faziam era escarnecer. Se você estava no coletivo e começava a falar do nome de Jesus, você levantava aquela multidão contra você. Não tinha dificilmente no meio de 10, de 20, tinha uma pessoa que estava do seu lado. E eu enfrentei grandes e pequenos, pobres e ricos, todos debandando da palavra de Deus. Quer dizer, debandando não,
debatendo a palavra de Deus. Mas eu nunca fugi da raia, nunca fugi. E até hoje eu também não fujo. Apenas me esquivo de falar quando a conversa está muito acirrada. Eu me lembro do versículo que Jesus falou. Não jogue aos porcos as suas pérolas. E que são porcos? São aquelas pessoas que não querem ouvir, são aquelas pessoas que anarquizam, que não dão ouvido à sua palavra, a palavra de Deus. E as pérolas? As pérolas, meu irmão, é a palavra de Deus. É aquilo que você tem guardado na sua mente, no seu coração, para falar abertamente da palavra de Deus. Então isso não é motivo de vergonha, não. Se você alguma vez sentiu vergonha de falar de Cristo, isso é timidez espiritual. Essa timidez espiritual, ela é imposta pelo Satanás, porque ele não quer que ninguém fale do amor de Cristo para ninguém. Isso vem dos tempos atrás, de anos e anos, de milênios atrás, que ele sempre está nessa guerra contra as pessoas que falam do Cristo, do Senhor Jesus, do reino de Deus. Mas não vamos dar valor ao diabo. Nós somos muito mais fortes do que ele. Eu me atrevo a dizer que nós somos mais fortes do que o diabo, escudado em Jesus, amparado em Jesus, lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Nós somos mais fortes do que o Satanás. O Satanás, meus irmãos, ele quer colocar na mente das pessoas a ideia de que Deus não existe, de que inferno não existe, de que isso, aquilo outro não é pecado. Fazer isso, fazer aquilo não é pecado, não. É pecado, sim. É pecado. Porque tudo que desagrada a Deus é pecado. E tudo que agrada ao diabo é pecado. Se bem que as pessoas devem discernir, aliás, o que é pecado e o que não é, o que é bom e o que é ruim. Veja bem, uma piada com Jesus, isso é um pecado, é uma heresia, não podemos ouvir. Se você está numa turma que uns começam com piadas e colocam Jesus no meio, afaste-se. Eu era assim. Antigamente, quando estavam 4 ou 5 conversando com piadas, essas coisas, eu estava ali ao lado, né? Participava e não participava. Mas no momento em que colocavam Jesus no meio daquelas piadas, eu aí saía. Não queria ouvir. Porque eu sabia que aquilo não era certo, que não se devia zombar do Filho de Deus, que não se devia zombar de Deus Todo-Poderoso. Porque hoje, na época que nós estamos, nós vemos muitos exemplos por aí de pessoas que zombaram de Deus, ridicularizaram seu filho, estão pagando. Se bem que tem muita gente que diz, não, isso é problema do acaso. Problema do acaso permitido por Deus. É problema do acaso, sim. Mas é uma permissão antecipada de Deus para punir aquelas pessoas que não honram o nome do Senhor Deus. Se você hoje ou amanhã se sentir envergonhado, volto a repetir, não se envergonhe. Continue falando do amor de Cristo, porque naquele instante você está coberto pelo Espírito Santo. Você está sob o manto do Espírito Santo, lavado no sangue de Jesus, e o diabo não tem poder sobre você. Não tem, de maneira nenhuma. Ele quer apenas ver na sua mente uma feição de medo, de recusa, se você se afastar, evitar de falar a palavra de Deus. Mas continue falando, intrépido, não dê seu lugar ao demônio. Porque o demônio,
Ele só quer isso. Ele quer incutir o medo no coração das pessoas, para que as pessoas não falem Deus. Então não tenha vergonha. Agora, se a confusão, é melhor, a discussão se tornar acirrada, com outro incrédulo que não quer saber da palavra de Deus, não continue. Faça como Jesus disse, não lance aos porcos as suas pérolas. Recolha para si. Vá embora com ela, para que eles não voltem e te despedacem com pérola e tudo. Não é pecado você se recusar de continuar a falar do nome de Jesus para aquela pessoa que não quer ouvir. Só vai o quê? Só vai aumentar a discussão e pode até acabar em tragédia. E não é isso que Deus quer, mas sim o diabo. Portanto, essa foi a mensagem de José Paulo de Barros, escrita através da palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, em que aconselha a não ter vergonha do nome de Jesus. Porque se isso acontecer, quem se vergonhar dele e das suas palavras, ele se envergonhará também de você, lá diante do Pai, um dia. Ok? Pois Deus te abençoe, hoje, amanhã e sempre.